Olá pessoal, meu nome é Caio, sou gerente comercial da Dipagro, é uma empresa que atua no ramo de defensivos agrícolas e insumos agrícolas, uma empresa pertencente a uma multinacional chamada Syngenta, a maior empresa de defensivos agrícolas do mundo, né? Já trabalho nessa empresa há 7 anos, né? A empresa tem 20 anos de existência. Fica sediada em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso. Era uma empresa familiar e teve a aquisição do Grupo Syngenta há uns 4 anos atrás, certo? Hoje eu fico sediado em Alta Floresta, uma cidade bem ao sul do estado do Mato Grosso, uma região de expansão agrícola com muitos desafios. E dentre esses desafios a gente encontra hoje cliente com crédito difícil, clientes que aventureiros sem experiência entrando no mundo agrícola, arrendatários que também não possuem crédito fácil para comprar, né? Uma inadimplência altíssima, a mais alta dos últimos tempos no setor, né? Então, um dos grandes desafios é esse, né? A inadimplência alta, a concorrência cada vez mais difícil, vindo muito para a região aqui, empresas renomadas chegando na cidade, né? Empresas fortes. Então a gente tem encontrado uma dificuldade para fidelizar clientes devido à alta concorrência, né? Dificuldade em achar bons vendedores, né, que queiram fazer um trabalho diferenciado para uma empresa como a nossa, que preza muito por assistência técnica, entrega no prazo. Então, é muito difícil você achar bons vendedores, né? Essa é uma das grandes dificuldades também. Então, visando criar um planejamento de vendas, pensando por trimestre, ou melhor, por semestre, o que a gente tem que avaliar nesse nosso segmento, né? Observar, logicamente, os números feitos no último ano, né? Baseado no CRM que a gente tem. Olhar clientes que compraram menos que no último ano, clientes que a gente conseguiu aumentar a venda. A gente tem 4 segmentos de venda hoje, que são sementes, especialidades, adubo e defensivo químico, né? Então sempre tem aquele cliente que ele só comprou o defensivo. Como é que a gente pode aumentar o mix nesse cliente? Tem aquele cliente que só comprou semente. Como é que a gente pode aumentar o mix? Como é que a gente pode vender mais um ou dois segmentos para esses clientes? Tem aqueles clientes que a gente chama de AAA, né? É o top, que ele é o fidelizado, né? Ele compra com você para todas as safras, safra de soja, safra de milho. Ele compra adubo com você, compra semente, compra defensivo, compra especialidade, né? Então, assim, montar ações. A gente precisa fazer para manter esse cliente dentro do nosso negócio? E como é que a gente pode prospectar aquele cliente que ele tem comprado só um segmento, né? E prestar mais atenção naquele cliente que não compra nada ou compra um valor muito irrisório, né? A gente tem uma mínima presença nesse cliente. Como é que a gente pode aumentar a participação dentro desse cliente aí? Então, para fazer um planejamento para o próximo semestre, a gente tem que observar primeiramente esse CRM, né? E uma coisa muito importante, como eu disse anteriormente, a gente está passando por um momento difícil no agro, a inadimplência muito alta. Então, mais que isso, a gente precisa escolher muito bem os bons clientes, os clientes pagadores de conta, aqueles clientes que não vão dar uma chance da gente ter uma inadimplência com eles, aqueles clientes que fornecem boas garantias para nós de recebimento,
né? Então, assim, não adianta a gente fazer uma venda lá bacana, pensando em segmento, pensando em faturamento, mas no final a gente não ter o recebimento. Então, o planejamento ele precisa fazer esse filtro e o CRM ele precisa linkar uma coisa a outra, bons clientes com os clientes potenciais. Então, o nosso planejamento de vendas, ele vai muito em cima dos desafios, do número já conquistado no ano anterior. Então, vamos pensar que a gente vai ter um crescimento aí de 15 a 16% ao ano, né, que é o planejado pela empresa. Então, a gente vai começar com certeza com uma segmentação de clientes, identificar os perfis, colocar aquele cliente A, quem que é o cliente B, quem que é o cliente C, quem que é o cliente D. E trabalhar a mente dos vendedores para gastar mais tempo onde a gente tem mais a crescer, né? E mesmo assim não perder aquele cliente que a gente já atende, né? Então fazer essa segmentação de clientes A, B, C e D, né? Dar um foco nos clientes que vamos falar dos 20% que faz 80% da nossa meta, né? Os clientes que geram maior faturamento e margem, identificar e traçar um plano diferente para esses clientes. Planejamento antecipado dos produtos estratégicos nossos, né? Como a gente é uma empresa de uma multinacional, ela tem alguns produtos foco, alguns produtos lançamento, produto de inovação, traçar as estratégias desde o início da safra, para desde o início a gente focar nesses produtos, né? E vender o pacote tecnológico, né? Que é o nosso maior interesse. Não vender produtos isolados que você acaba virando uma baliza de preço, né? Porque o cara vai comprar um produto, ele vai cotar em 4 ou 5 lugares e para você fechar a venda, você acaba tendo que abaixar muito o preço para fazer essa venda. Então, o objetivo é vender soluções, né? Vender o pacote tecnológico, não vender um produto isolado, né? Obter um ticket maior por cliente através desses pacotes, né? E vai reduzir a dependência de negociações baseadas apenas em preço. Então, dentro do nosso planejamento semestral, a gente vai ter vários objetivos. Um deles é aumentar o faturamento em 15%, melhorar a nossa margem bruta de 1,5% a 2%, aumentar a participação na carteira de cada vendedor de produtos estratégicos e que tragam maior margem de rentabilidade para a empresa, né? Elevar o índice de fidelização dos principais clientes, né? Aqueles clientes classe A, ter cada vez mais clientes desse tipo dentro da nossa carteira e planejar pelo menos 70%, 80% do nosso faturamento antes de começar a safra, certo? Então, quanto mais claros e específicos esses objetivos, vai se tornar cada vez mais fácil a gente corrigir os desafios ao longo do caminho. Então, pensando em conquistar posições melhores, né, nos nossos resultados, eu entendo que não basta vender mais, mas nosso foco vai ficar em melhorar a eficiência comercial, reduzir as perdas por desconto excessivo que acontece, né? Aumentar a rentabilidade por cliente, se diferenciar no mercado como eu comentei, é um mercado que está vindo muitos players novos e grandes empresas para nossa região, se diferenciar deles com assistência técnica de qualidade, né? Acompanhamento, relacionamento e foco no cliente, né? Isso aí vai permitir a gente sair da guerra de preços e competir com o valor. Como é que o Sales Analytics pode me ajudar em fazer esse planejamento e colocar isso em execução, né? Com Sales Analytics, a gente vai poder, por exemplo, fazer uma análise de faturamento por cliente, por vendedor, por região, e identificar clientes com maior potencial de crescimento,
controle de margem por produto, por cada negociação, cada venda, você ter a identificação do que saiu aquela margem ali, né? Análise de perda de venda por comportamento da concorrência. Eu perdi um negócio aqui, por que eu perdi? Foi porque a campanha saiu atrasada, foi por condição comercial, foi porque a outra empresa estava ofertando um serviço de melhor qualidade, para a gente entender isso, né? Então, tudo isso, os Sales Analytics vai ajudar muito na nossa tomada de decisão estratégicas, né? Porque com os dados eu consigo entender onde eu tenho que agir, qual cliente que eu tenho que focar, qual produto eu tenho que priorizar e quais estratégias que vão me dar mais resultados, né? Ações práticas, né? O que a gente vai tomar de ações práticas aí, né? Definir as metas claras por vendedor, né? E dentro da meta geral, definir a meta por segmento, quanto que ele vai vender de adubo, quanto que ele vai vender de semente, qual que é a margem que ele tem que vender e encaixar em cada segmento, né? Acompanhar esses indicadores quinzenalmente ou mensalmente para o vendedor ter um acesso ali a um BI ou criar uma forma dele mesmo acompanhar isso, e a gente está cobrando, incentivando ele a olhar e acompanhando. Corrigir a rota quando não tiver. A gente viu que tá finalizando o primeiro trimestre, tem um vendedor que está bem longe ali da métrica para aquele período. Corrigir a tempo dele recuperar para não perder o ano, né? Negociar com os melhores fornecedores e negociar melhor também com fornecedores, né? Porque a compra de insumos para a gente vender também vai fazer diferença, né? Se a gente comprar melhor, a gente pode estar agregando em margem depois, né? E trabalhar fortemente com o planejamento da safra com os clientes, né? Tá se reunindo com os clientes, sentar com eles, explicar como é que vai ser a safra, o que a gente vai precisar de garantia, tudo isso antecipadamente para a gente não ter surpresas. Então, assim, o uso dos dados para embasar a nossa tomada de decisão e auxiliar a equipe comercial na ponta é extremamente importante. Então, a nossa estratégia, ela está muito ligada à análise de dados, pois o Sales Analytics ele pode mostrar realmente onde é que a gente está indo bem, onde a gente está indo mal, quais os pontos que a gente tem que focar para melhorar, né, essa tomada de decisão baseada em dados. Tem ajudado muitas empresas e na nossa não é diferente, né? Você poder ter um BI ali para você olhar diariamente o que está sendo faturado, como é que está a margem, como é que está o recebimento, como é que está a venda individual por vendedor da sua equipe comercial. Então, assim, qualquer métrica que você queira estudar, você consegue direcionar os seus analíticos para você entender melhor e ajudar na tomada de decisão. E ainda mais hoje com inteligência artificial também, a inteligência ela pode te ajudar na tomada de decisão, como é que você vai fazer um planejamento mensal, como é que você vai fazer uma análise de cliente, né? Então a inteligência artificial ela começa a nos ajudar essa leitura, ela coloca tudo mais fácil para você, deixa tudo mais dinâmico, né? Então, baseado em dados, eu consigo me direcionar para a gente ter um melhor aproveitamento, tanto da equipe comercial, equipe administrativa, né? Ter os nossos direcionamentos em clientes, e esse planejamento semestral, ele é muito baseado dentro dessa análise de dados, vai nos dar um direcionamento para a gente seguir e crescer os nossos 15% aí durante o ano, que a gente quer melhorar em 1,5%, 2% nossa margem operacional, nossa margem bruta, e nos ajudar a ter os melhores resultados, com certeza. Então esse vai ser o nosso plano, né? Tá terminando o ano, a gente logo vai pôr isso em prática
e com certeza vamos fazer um acompanhamento aí quinzenal, mensal, para ver como é que tá se desenvolvendo o plano e não deixar escapar em nenhum momento que o plano estiver saindo no meio da rota, a gente deixar escapar isso aí. Então esse vai ser o nosso plano para Dipagro aí nos próximos meses.